História, livro 10, página 126. Lê para mim, Dani. Meios de transporte no tempo. Como você se desloca de um lugar para o outro em seu dia a dia? Atualmente, há muitos meios de transporte disponíveis para o ser humano, como automóveis, trens, ônibus, bicicletas, motocicletas, entre outros. Observe a imagem ao lado. Pode parar. Então, aqui do lado, na página 126 de vocês aí, vai ter os passageiros em um avião. Quem aqui nunca andou de avião? Eu. Levanta a mão. Não andei, não. Eu nunca Gabi andei. não andou. Marcos nunca andou, Marcos? Não, mas eu vou. Nesse ano eu não vou. A Dani também nunca andou. A Vitória também não. Eu. Vini também não, Vini? Não. Não. Quem já andou, então? Teve alguém que já andou de avião? Eu já andei 2 vezes. Eu também. Já andei. Você quantas vezes? Uma vez, não, peraí. Eu fui pra Bahia e depois fui pra Fortaleza, que foi ano passado. É gostoso andar de avião? Mas dá um medinho na hora que tá saindo assim, dá um medinho, porque ele corre demais. Ele corre demais ou ele voa demais? Na hora que sai, assim como ele tem que pegar impulso pra voar, dá um medinho porque ele corre muito. Ah, Aí entendi. parece que você vai cair do avião. Aí não dá, tá mexendo. Entendi. Então vamos lá. Lê para mim, Vinícius. Os aviões permitiram ao ser humano viajar de um lugar para o outro em poucas horas. É possível, por exemplo, ir para outros países rapidamente. Mas será que isso sempre é possível? Tem que passar o marca-texto aí? Não. Só passei para vocês saberem onde que tá lendo. Pode continuar, Vini. Como você imagina que eram os meios de transporte antigamente? Será que sempre foi possível ir de um lugar para o outro rapidamente? Não. Voando? Não. Como vocês acham que era o meio de transporte antigamente? Barco. De barco, o que mais? Cavalo, a pé. Cavalo, a pé. Será que antigamente existia roda? Sim. Mas não essas rodas de borracha. Não as rodas de borracha, né, Vini? Roda de madeira. Lê para mim, Rafa, a invenção da roda. A invenção da roda. Acredita-se que a roda tenha sido inventada assim há cerca de 5.000 anos. Antes de sua criação, o ser humano locomovia-se por meio de caminhadas ou utilizando animais. A roda O revolucionou... Luan tá sem livro, peraí. Lê, Gabriela. A roda revolucionou o transporte, pois tornou possível a locomoção por meio de carroças e o desenvolvimento dos meios de transporte que conhecemos hoje. Letícia. Lê para mim. Onde cada um?
Ao longo do tempo, além das carroças, o ser humano passou a desenvolver outras formas de se locomover. Davi, continua. Eu? É. Aos poucos. Quem conhece hoje continua? Aqui, ó. Aos poucos. Outras formas de se locomover. Aqui para baixo, ó. Aos poucos foram. Aos poucos foram desenvolver barcos que ainda no período conhecido como a antiguidade conseguiam percorrer grandes distâncias. Continua. No ponto final. Pode continuar. A distância está no ponto final. Mas pode continuar. Os barcos dos fenícios e dos vikings são exemplos disso. Certo? Então, aqui do lado, as rodas foram fundamentais para o desenvolvimento dos meios de transporte. Então, bem antigamente, há mais de 5.000 anos, não existia roda. Tá? Como ele está falando aqui, ela foi inventada há cerca de 5.000 anos. Tá? Primeiro era com essas rodas de madeira, e aí, com o passar do ano, eles foram aperfeiçoando, tá? Até chegar às rodas que são hoje. Para a roda ficar mais chique. Mais chique. Mais tarde, a navegação evoluiu para grandes embarcações, como a naus e as caravelas, que foram usadas pelos portugueses em viagens de um continente a outro. Foi nesse período, por exemplo, que os portugueses chegaram ao território brasileiro. Já no século XVIII, com a invenção da máquina a vapor, fundamental à industrialização, como já vimos, ocorreram muitos avanços nos meios de transporte. Surgiram motores a vapor, que foram empregados, por exemplo, em barcos e locomotivas, possibilitando, entre outras coisas, o transporte em maior velocidade. Tá? Então, antes, como era feito tudo a cavalo ou a pé, era muito lento. Já com a locomotiva a vapor, esse trajeto ficou um pouco mais rápido. Mais evoluído. Hã? Mais evoluído. Mais evoluído. Para as indústrias, o motor a vapor permitiu transportar uma quantidade maior de matérias-primas e mercadorias de uma vez. Tá? Então, se eles transportavam uma quantidade na carroça do cavalo, por exemplo, ele transportava uma quantidade pequena. Quando surgiu a locomotiva a vapor, essa quantidade era muito maior. Tá? Então, facilitou muito a vida das indústrias. Isso porque uma única locomotiva tinha força suficiente para puxar vários vagões carregados com materiais que iam para as indústrias e os produtores que nelas eram produzidos e distribuídos para diversos locais. Os barcos, por sua vez, puderam ser construídos em tamanho maior, aumentando assim a capacidade de transporte de mercadorias e pessoas. Ônibus e carroças a vapor, embora menos conhecidos, também passaram a existir nessa época. Com a evolução da tecnologia e o aperfeiçoamento do motor a vapor, surgiu décadas mais tarde o motor a combustão. Ele foi o responsável pela criação de outro meio de transporte que atualmente ainda é muito utilizado, que é o exemplo do automóvel. Tá? Então, aqui na imagem A, eu tenho a caravela portuguesa, representada em mapa, produzido entre os séculos XV e o século XVII, tá? Que é essa daqui.
E tenho aqui a locomotiva a vapor inglesa em fotografia no ano de 1872. Tá? Ela carregava vários vagões com várias mercadorias diferentes. Página 128. Esqueçam de colocar a data, tá? Do século XIX para cá, os automóveis passaram a ser produzidos em grande escala e se tornaram cada vez mais modernos. Entre os fabricantes de automóveis no estado, Henry Ford é um dos que se destaca, pois foi o primeiro a produzir automóveis em série em sua indústria. Vários outros meios de transportes utilizam esse tipo de motor, como os ônibus, caminhões, motocicletas e entre outros. Tá? Então, aqui está a foto dele, do Henry Ford. A fotografia foi tirada no ano de 1896, com o primeiro modelo de sua marca, denominado quadriciclo. Tá? Então, esse aqui foi o primeiro modelo que ele fez. Atualmente, grande Isso parte... é um quadriciclo? É. Chamado de quadriciclo. Tem as 4 rodas. Atualmente, grande parte dos automóveis ainda funciona por meio do motor a combustão à base de combustíveis fósseis, como a gasolina e o óleo diesel. Porém, a queima desses combustíveis gera poluição do ar, liberando gases na atmosfera. Então, polui o nosso meio ambiente, né, o ar. Pensando nisso, foram desenvolvidos os carros híbridos, que utilizam um sistema no qual é possível a utilização do motor a combustão, mas também um sistema elétrico para que ele se movimente. Nos dias de hoje, contudo, já existem carros que somente utilizam um sistema elétrico para sua movimentação. São os chamados carros elétricos, que têm sido palco de grande atenção ao redor do mundo. O Brasil possui algumas marcas de carro que apresentam carros híbridos e elétricos. Tá? Então, eu tenho um carro que é movido a energia elétrica. Ele tem que carregar e aí ele dura um tempo a bateria dele. Tá? Porém, esses carros são muito caros. Fala, Gabi. Você tá travando pra mim quando você tá lendo. Tô travando? Pra mim, Você também, Pro. Acho que é a Pra mim internet também, aqui. que tá travadinho. Melhorou agora? Aham. Sim. Tá? Então, aqui, como eu estava falando, tem muitos carros que são movidos a energia elétrica. Tá? Então, de vez a gente abastecer com gasolina ou álcool, ele é carregado na tomada. Tá? Porém, o custo desse carro Meu é pai alto. sempre reclama pra minha mãe quando... Hã? Ô, Pro, Oi. meu pai sempre reclama quando minha mãe vai decidir levar o carro pra trabalhar, porque ela sempre coloca gasolina quando volta pra casa. É. Meu pai A gasolina é cara, viu, pessoal? Então, página 129, põe a data. Assim como os automóveis, vários meios de transporte foram se desenvolvendo e se transformando para atender às necessidades dos seres humanos de forma eficaz. Observe os exemplos. Tá? Então, aqui ele tem 3 exemplos diferentes. Ó. Tá? Então, tem os veículos movidos à eletricidade, como o ônibus da imagem. Tá? Aqui tem alguns ônibus, pessoal, que é movido pela eletricidade, tá? Que sai 2 negocinhos das costas do ônibus e é ligado no fio em cima, na rede elétrica da cidade. E aí, quando aquele fio sai, o ônibus não consegue se movimentar. Aí o motorista tem que ir lá, puxar e colocar de novo no fio. leva mó choque. Tem que tomar cuidado, tem todo o equipamento, né? Aí nós temos as bicicletas, que antigamente era assim. E aí ela foi evoluindo até ser a bicicleta que é de hoje. E os bondes, que transportavam bastante pessoas nele.
Tá? Isso aqui é bem antigamente. E aí, os caminhões que surgiram com motor a combustão no final do século XIX. Tá? Então, tem o caminhão aberto, tem o caminhão fechado, tem o caminhão grande, o pequeno. Tá? Com o passar do tempo, eles foram evoluindo e aprimorando cada vez mais. Certo? Põe a data, página 130. Podem ler a questão aí e pensar a resposta. Pensaram? De acordo com o texto, por que é importante preservar e conservar carros antigos? Vocês leram o texto aí? Eu tô Tô terminando lendo. o texto. Estou muito lerdos. Preservação e conservação de carros antigos. Presta atenção. A história dos carros é longa. Muitos modelos surgiram ao longo de mais de um século da história. Alguns deles ainda são objetos de atenção e cuidado. Além de existirem alguns museus, há muitos proprietários e colecionadores de carros antigos que realizam e participam de encontros e exposições em várias cidades do Brasil. Então, eles marcam essas exposições e vai só carro antigo, conservado, né? O carro está arrumado, bonitinho. E aí vai nessas exposições somente os carros bem antigos, tá? Que é o exemplo desse que está aí na foto. O Fusca antigo é outro exemplo. Chevette, tá? Vários carros que foram fabricados há muito tempo. Esses eventos são muito importantes, pois possibilitam as pessoas conhecer modelos que eram fabricados em outras épocas. E também permite que conhecemos a história dos carros em geral, assim como memórias e lembranças de seus proprietários. Então, a pergunta é, de acordo com o texto, por que é importante preservar e conservar os carros antigos? Peraí, a Pois, resposta tá no texto. Peraí, Fala, pois Vini. possibilitam as pessoas conhecer modelos que eram fabricados em outras épocas e também permitem que conheçamos a história dos carros em geral, Muito bem. assim como memórias e lembranças de seus proprietários. Então, porque permite conhecer modelos de outras épocas. é quase o texto todo, né? Hã? É quase o texto todo. É, mas eu vou dar uma diminuidinha aqui. Além da história dos carros e de seus proprietários. Tá? De vez em escrever tudo aquilo que o Vini leu, só colocar isso daqui. Porque permite conhecer modelos de outras épocas, além da história dos carros e de seus proprietários.
Página 131. Peraí. Pronto, pessoal? Tô na última palavra. Sim. Não sabe o quê? Tô na última palavra. Pronto. Questão 2. Em sua opinião, que características de outros períodos históricos é possível conhecer por meio de carros antigos? Como assim? Uma característica que eu posso perceber no carro, para saber se ele é antigo ou não. Os modelos? Os modelos, o que mais? Ângulos, o ano, O ano. Mais alguma coisa? Peraí. Modelo dos carros, o ano. Se o que eu saiba é que não tem mais nada. Hã? formato, É a mesma coisa. Não é verdade. O que você falou, Vitória? formato, Formato, ele entra aqui junto com o modelo. E aqui nós podemos colocar, então, ó. Tecnologia do carro. Tecnologia atual dos carros, né? Os carros hoje são mais atuais, são mais equipados, são Mais melhores, chique. né? Mais chiques, como vocês gostam de falar. É, assim, mais chique. Questão 2. Leia as frases a seguir. Primeira. Presta atenção, vocês vão ter que me dizer quais estão corretas, tá? A invenção da roda permitiu o desenvolvimento dos meios de transporte. 2. Os barcos da antiguidade somente eram usados para navegação em rios, pois não percorriam longas distâncias. 3. Os meios de transportes a vapor foram importantes para a indústria e o transporte de mercadorias. Quais são as alternativas corretas? 1 e 3. 1 e 3. Então, questão Alternativa de C. casa. 1 e 3. O próximo, sim. Hã? Pode a questão B, por favor? Onde você parou? Ai, vou escrever, cara. O quê? Tô escrevendo, cara. Vocês estão dormindo hoje, hein? Vamos lá. Diga. Questão 3, página 132, podem fazer. Uau. Uau! Pronto. Já fez a 3? O quê? O quê? Hã? Hein, dona Gabriela? O quê, Gabriela? Você tá me enrolando, Gabriela. Não.
Não é? Né? Uhum. É, né? Eu não sei nada de carro. Quê? Eu não sei nada de nome Tá de no carro. texto. Ah, Ah! Para de enrolar. ah. Seu nome me trouxe. Pronto? Hum. Hum. Ô, Pro, eu tava voltando pra casa e não deu tempo de fazer. Eu vou fazer agora. Tá. Pera aí. Terminando aqui. Meu Deus, eu preciso. Você copiou esse aqui, Vi? Então vamos lá, 3. Vamos lá, dona Gabriela. Eu. Ver se você está esperta hoje. Identifique qual é o meio de transporte de cada frase, que cada frase se refere. A. Surgiu com a Revolução Industrial, utilizando motor a vapor. Foi fundamental para o aumento da capacidade de transportar mercadorias e para o desenvolvimento das ferrovias. Trata-se da... Locomotiva a vapor. Muito bem. Ah, só coloquei locomotiva que é vapor, né? Ah, nada, vai. Locomotiva a vapor, eu quero. Mesmo que passe um pouquinho da linha, puxa a linha. Vai fazer, né, meu? Vamos lá. Daniela. Henry Ford foi um dos empresários que se destacou no desenvolvimento deste meio de transporte, que foi possível graças à invenção do motor a combustão. Trata-se do quê? O que o Henry Ford fez, Dani? Ônibus. Não. Isso. Quem sabe fecha a boca. 3. Lá na página 128, Dani. O que está sendo carregado lá com a energia elétrica? Nós falamos. Caminhões. Vai lá na página 120. Peraí. 128. Na segunda figura, o que são isso aí? Carros elétricos. Então, aqui, o que o Henry Ford fez foi os carros. Ah, o carro. Ih, fiz errado.
Letícia, ainda utilizados nos dias atuais, são meios de transportes coletivos e muito usados para o transporte público. O primeiro modelo surgiu em 1895, produzido por Carl Benz. Trata-se do... Tem acento, tá? Eu não gosto de andar de ônibus. Hã? Eu não gosto de andar de ônibus. Questão 4. Escolha um meio de transporte e faça uma pesquisa detalhada sobre ele. Busque aspectos de sua história em uma folha de sulfite. Organize informações e fotografias que você encontrar. Tá? Utilize o espaço a seguir para representar informações importantes para a sua pesquisa. Então, vocês vão pesquisar, vão ler e fazer um breve resuminho do que vocês entenderam nessas linhas aqui, em todas as linhas. E na folha de sulfite, vocês vão desenhar, tá? O meio de transporte que vocês escolheram. Ok? E aí me manda por e-mail. Isso aqui é para casa. Certo? Sim. Luan e Marcos, que estão sem livro, precisa ver na escola para vocês pegarem o de vocês, tá? Pra vocês conseguirem acompanhar direitinho. Então, ó. Para casa. Para dia 9/11, que eu passei ontem já. Só reforçando. A página 62 até a página 71. Ok? Uhum. Isso aqui é segunda-feira. Nossa, amanhã já é sábado. Sim. Para dia 13/11, sexta-feira que vem. Bom? Então, dá 133. Pro, Até a 139. Ler e responder as questões. Pro, Oi. eu acho que dia 13, na próxima sexta-feira, eu acho que eu vou estar no médico. Você me manda por Porque minha mãe- e-mail. E aí depois você corrige assistindo a aula do YouTube. Certo, pessoal? Uhum.